grupo que eu gosto bastante é o de pessoas com zumbido e hipersensibilidade auditiva. Então, na aula do mês passado nós falamos mais sobre esse assunto, hoje eu vou passar mais por cima, tá? Então, são pessoas que acabam se incomodando com sons do dia a dia, que a maioria das pessoas não se incomoda, tá? Então, em crianças, isso está ficando cada vez mais comum, e um gesto típico quando eles são pequenininhos mesmo é tampar o ouvido, tá? Uma outra maneira bem didática de entender isso, que é cortesia aqui da Fono Keila Nobel, é isso, ó. Existe um som na vida, no meio ambiente, que é médio de volume, ele entra na nossa via auditiva, ele sobe para o cérebro e alguma coisa acontece que o volume dele aumenta. Então existe, entre a entrada e a chegada, existe um ganho de volume, tá? Não é frescura do paciente nem nada, é uma disfunção da via auditiva. Então, como é que a gente descobre quem são essas pessoas? Com uma perguntinha básica. Você costuma se incomodar com sons do seu dia a dia? Levanta a mão aqui se alguém costuma se incomodar com sons do dia a dia. Não? Ninguém? Então, essa é uma maneira de perguntar, de saber. Pela pergunta, as pessoas hipersensíveis falam, ah, sim, me incomoda o telefone tocando, o barulho do trânsito, gente falando, a televisão quando está muito alta. Então, são pessoas que se incomodam não com aquela barulheira da balada, não com a barulheira da balada, mas sim com sons do dia a dia, tá? E no exame, como é que a gente pode captar isso? Ó, então, a audiometria aqui tá só um esquema da audiometria, não é um exame real. A pessoa está escutando bem e a fonoaudióloga vai aumentando o volume aos pouquinhos do som até o primeiro volume que começa a incomodar, tá? Então, o normal é as pessoas começarem a se incomodar de 95 decibéis para mais, como está nessa marcação. Um hipersensível tem incômodo aqui, ó, por exemplo, nesse caso, com 80, 75, 70. Então, com menos volume, ele já começa a se incomodar. Então, qual que é a questão desse sujeito aqui? Ele acha que ele escuta bem demais, tá? Que as pessoas chegam assim, doutor, eu escuto bem demais, eu tenho que pedir para baixar tudo. E não é bem demais, ele pode escutar normal. O que ele faz é se incomodar antes da hora, tá? Como é que a gente vai otimizar o tratamento? Lembra desse slide da reunião passada? Então, quando eu tenho hipersensibilidade auditiva, primeira coisa é fazer o paciente entender que não é para usar super proteção auditiva. E antes que a cabecinha de vocês dê um nó, vamos entender o que é isso. Protetor de ouvido, o tampão de ouvido, é para proteger, não é? Pela lógica, é para proteger. Só que proteger de sons que tem poder de agredir o ouvido, sons altos. O hipersensível, ele tem incômodo com sons que não são altos. Então ele quer colocar o tampão para não ouvir aquele som, mas aquele som não tem poder de agressão. Quanto mais ele tampa o ouvido em situações que não deveria tampar, mais ele fica hipersensível, tá? É dessa maneira que acontece. Por isso, o protetor é importante para quando a gente sai para um lugar que realmente é barulhento, tá? Então, só cuidado com isso. Por exemplo, dormir de tampão no ouvido é crime federal, porque cada vez mais a tolerância das pessoas para aquele, né, o tic-tac do relógio, ou a torneira pingando, etc. Cada vez mais a tolerância vai diminuindo e a pessoa vai se irritando com sons, tá? E plano A para esse grupo também, medicação, tá? Uma das teorias para esse que explicam a hipersensibilidade auditiva é rebaixamento de serotonina, tá? Então, se a gente medicar, ela pode melhorar. Outra opção de tratamento é terapia sonora, que a gente vai falar.